Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o vosso irmão, pastor Davi Salles. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esta pregação, mas eu peço que Deus te abençoe e te guarde em o nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês nesta oportunidade uma palavra que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o verso de número 15 em diante, que diz: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou às 9 horas da manhã. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Farei maravilhas no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o discurso do apóstolo Pedro no dia chamado Pentecostes. O que nos antecede nesta passagem, queridos, é a ascensão de Jesus. Antes de Jesus Cristo subir aos céus, Jesus, ele deu alguns mandamentos para os seus discípulos. Após a sua ressurreição, ele aparece por um período de 40 dias e fica ali com os seus discípulos e com os apóstolos. Alguns ficam se perguntando, e eles dizem: Senhor, o Senhor vai restaurar Israel nos nossos dias? A preocupação do povo era se Jesus viria naquele tempo tirar Israel das garras do jugo dos romanos, porque os romanos dominavam o mundo naquela época. É como se hoje os Estados Unidos estivesse por cima, seria a maior potência mundial. Roma era grande potência. Israel era servo de Roma, servia a Roma, pagava tributos a Roma. Os judeus, cansados disso, eles esperavam o Messias, e eles achavam que o Messias viria de forma física, pomposa, para livrar Israel do jugo dos romanos. Mas o Senhor Jesus disse: olha, não vos pertence saber o tempo e as estações pelo qual o Pai tem determinado. Não é da conta de vocês quando isso vai acontecer. Vocês não devem se preocupar com isso. Irmãos, eu vejo pessoas preocupadas nos nossos dias com o governo A, com o governo B, pessoas que estão se desesperando, dizendo: olha como é que está o Brasil, olha como é que está a situação do nosso país, nós vamos ir para o funil, para o buraco, nós vamos perder tudo. E a preocupação daquele que serve a Deus não é com isso. Deus, ele tem cuidado dos seus. Deus, ele tem cuidado da sua igreja. Deus, ele tem zelado por cada um de nós.
E Ele vai continuar zelando. O Senhor Jesus falou: vocês não têm que se preocupar com isso, se vocês estão debaixo do jugo. Não é isso que importa no momento. O importante é vocês ficarem em Jerusalém. O importante é vocês continuar buscando. O importante é vocês continuar no mesmo propósito. Porque uma igreja com o mesmo propósito é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que busca em oração. Uma igreja que tem comunhão. Uma igreja que tem no centro a adoração a Deus. O centro da sua vontade é a adoração a Deus. É uma igreja forte. Pode se levantar qualquer tipo de adversário. Pode se levantar qualquer tipo de comunista, de socialista. Pode se levantar tirano, pode se levantar quem for. Não consegue destruir a igreja de Deus. Porque esta igreja foi comprada na cruz do Calvário através do sangue de Jesus Cristo. Foi Ele quem comprou esta igreja, Ele quem cuida desta igreja. Nós podemos ter o melhor político do mundo na presidência, nós podemos ter o melhor homem com as melhores intenções. Deus continuará sendo aquele que guarda o seu povo. Deus continuará sendo aquele que zela pela sua noiva, aquele que cuida de nós, que não nos deixa faltar nada. Lembre-se que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus cuidou de Israel quando era uma situação precária de calor incessante no deserto. Deus mandava uma coluna de nuvem, uma nuvem para que fizesse o quê? Para que guardasse o povo do sol. De madrugada, quando o frio era abaixo de zero, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Deus mandava o alimento. Deus preservava a roupa do povo de Israel, para que a roupa não se acabasse. Eu não sei porque muitos crentes se preocupam. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado por você, Deus não tem deixado faltar nada. Pastor Davi, mas eu vivo no limite. Mas se você não viver no limite, você não busca Deus. Se você não viver no limite, não tem como você correr para Deus. Há muitos crentes que têm muitas finanças, há muitos crentes abastados, há muitos crentes que têm muitas riquezas, e através das riquezas eles se esqueceram de Deus. Eles não querem saber mais de orar, eles só querem saber de ficar viajando para lá e para cá. Eles não querem mais ter uma comunhão com a palavra de Deus. Não, hoje eu tenho um coach que cuida de mim. Hoje eu posso pagar alguém para cuidar de mim, para cuidar da minha vida espiritual. Então eu só sento no meu sofazinho, eu trago ele para minha casa, na minha sala, ele me instrui, está tudo bem. E se esquece que a sua vida, a sua salvação, ela é particular, ela é individual. Não há homem nenhum que possa te salvar, que possa fazer você ter intimidade com Deus, mas só temos intimidade com Deus através da sua santa palavra. Só temos intimidade com Deus através da oração. Só temos intimidade com Deus quando nós coloquemos a nossa vida em conjunta com a vida do Senhor. E quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça, aí é que nós começamos a decolar espiritualmente, a termos vida profunda com Deus. Mas enquanto nós estivermos preocupados, o que pode acontecer, o que vai acontecer, a única recomendação que Jesus disse é: acautelai-vos. Fiquem espertos, atentos, para que ninguém vos engane. Mas aí a gente começa. Não, estou preocupado com isso, com aquilo outro, eu estou preocupado com quem está lá na política, eu estou preocupado com o que eles podem fazer. Temos a palavra do Senhor em nossas mãos.
E não importa quem entra na política, não importa quem esteja na política, se é homem de Deus, não importa se Deus permitiu um tirano estar na nossa frente, Deus continuará guardando o seu povo através da sua palavra, e nós continuaremos, ainda que o mundo diga não, vocês não podem falar assim, continuaremos falando a verdade, ainda que nos prendam, ainda que nos joguem dentro de uma prisão, continuaremos adorando ao Senhor e dizendo: o que vale mais é a palavra do Senhor. Nós que temos o Espírito Santo não vamos recuar, vamos continuar pregando a palavra. A palavra está acima de tudo. A palavra está acima do homem, está acima da mulher. Essa palavra que dá vida, essa palavra que é eficaz, que é espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, que vai entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que transforma a vida do homem e da mulher, eu não conheço outra palavra que tira a mulher da prostituição e faz dela mãe de filhos, uma mãe de família, que tira o homem da droga, do ateísmo, que tira o homem da heresia, que o transforma e o coloca para ser um pregador do evangelho, que tira o homem do vício, da maconha, do crack, da cocaína, da heroína, de vícios, e faz dele um homem de Deus, e coloca ele de volta na sociedade. E alguém que olhava diz: como é possível que isso possa acontecer? Mas esse aí não era aquele que andava para cima e para baixo drogado? Sim, mas ele encontrou a palavra o lavou, a palavra o purificou, a palavra o transformou, a palavra o fez um novo homem. Porque quem quiser mudar de vida tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Jesus disse: não vos compete saber os tempos, as estações pelo qual o Pai determinou, mas vamos fazer o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém, para que vocês recebam o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo vocês vão aprender a serem as minhas testemunhas. Enquanto não recebemos o Espírito Santo, nós somos covardes. Enquanto não recebemos o Espírito Santo, temos medo do que pode acontecer. Enquanto nós não recebemos o Espírito Santo, ficamos à mercê das coisas que Satanás pode nos oferecer. Quem não tem o Espírito Santo é uma presa fácil para o adversário e para as heresias, mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito que te consola na hora da tristeza, você tem o Espírito que te guia em meio à escuridão, é uma luz na sua escuridão. Quando você tem o Espírito Santo, o diabo vem com pratos dizendo: toma, você diz: não, isso não é de Deus, isso vai me desviar do caminho, vai me tirar do propósito. Você rejeita qualquer prato de Satanás. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, pode vir qualquer tipo de prova que você diz: eu vou vencer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu serei vencedor. Isso eu acredito. Quem tem o Espírito Santo de Deus é assim. Quem tem o Espírito Santo de Deus está apto para falar da palavra com autoridade. Mas nós sabemos que não são muitas pessoas que vão dar ouvidos. Não basta você ter uma boa palavra, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas pastor Davi, ninguém vai me ouvir. Eles vão te ouvir.
Eles podem não aceitar o que você está pregando, mas eles vão te ouvir. Eles podem não concordar com você, mas eles vão te ouvir. Porque quem é cheio do Espírito Santo não recua. Os apóstolos estavam no cenáculo, trancado, portas fechadas. Dia de Pentecoste, quando a Bíblia diz que veio um vento, um barulho veemente, como se fosse um vento, entrou na casa em que todos estavam assentados, e a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Sem o Espírito Santo eles estavam covardes. Com o Espírito Santo eles foram ousados. Sem o Espírito Santo eles estavam com medo dos judeus. Mas com o Espírito Santo Pedro se levanta no meio da multidão. E todos que estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecoste, pessoas de vários países, muitos convertidos ao judaísmo, outros curiosos, mas pessoas de vários países estavam ali, todos estavam escutando os apóstolos na língua que eles eram nascidos. Porque quando Deus quer falar, meu irmão, quando Deus quer agir, Ele faz um pescador ser poliglota. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Talvez alguém te despreza porque você é um simples pedreiro, um simples frentista, uma simples empregada. Talvez alguém te critica porque você é um limpador aí, vamos dizer, de rua, é um gari. As pessoas te desprezam, mas não sabem a potência que você é nas mãos de Deus. Não sabe que hoje você pode estar nesta posição. Não é uma posição de humilhação, mas é uma posição baixa. Mas eles se esquecem que Deus pode te colocar numa posição alta, porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir o operar de Deus. Ninguém. Hoje você está embaixo. Hoje você está dizendo: Senhor, até quando? E Deus está dizendo: espera mais um pouquinho. Calma. Eu vou chegar com exaltação na sua vida. Você que é cheio do Espírito Santo, não baixe a cabeça para o desânimo. Não baixe a cabeça para a depressão. Não baixe a cabeça para essa situação que você está passando. Seja ousado. Seja ousada. Tudo isto vai passar porque Deus tem colocado sobre a sua vida o seu Espírito Santo. E eu creio que neste momento Deus está operando na sua vida. Deus está operando no seu lar. Deus está operando na vida do teu filho, da tua filha, do teu marido. O Espírito Santo vai entrar dentro da sua casa, vai fazer um mover extraordinário. O Espírito Santo vai trazer sobre a sua casa salvação. O Espírito Santo vai trazer sobre a sua casa consolo. O Espírito Santo vai trazer sobre a sua casa algo sobrenatural que muitos que entrarem dentro dela vão ver a diferença. Receba neste momento a ousadia do Espírito Santo. Receba neste momento a autoridade do Espírito Santo. A mesma autoridade que o Espírito Santo deu a Pedro e aos apóstolos. Quando aqueles homens que estavam em Jerusalém ouviram todos falarem em línguas. Pedro falava numa língua, André falava em outra língua,
Mateus em outra, e começavam a falar, cada um falando numa língua diferente. Uns falavam italiano, outros falavam francês, outros falavam e começavam a falar ali as línguas. Mas espera um pouquinho aí, esses homens não são galileus? Esses homens não são daqui desta terra? Como é que nós estamos ouvindo eles falar a língua que nós somos nascidos? Quando nós começarmos a observar como é que Deus trabalha, nós vamos passar a confiar mais e saber que o Deus que nós servimos faz coisas maravilhosas. O Deus que nós servimos faz coisas sobrenaturais. Por isso que eu digo, você não pode temer o seu adversário, você não pode temer essa luta que você está passando. Descansa no Senhor. O teu Deus é poderoso para te tirar desse lugar, dessa situação que você está. Ele é poderoso para te tirar dessa situação que você está. Ora, ele fez os apóstolos cada um falarem línguas diferentes. Pastor, eu não sei pregar. Imagina um Deus que pega um pescador, faz ele falar uma língua internacional. Teu Deus é poderoso, o meu Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, Ele é soberano. E eles começaram a indagar Pedro e a dizer assim: esses homens estão falando a língua que nós somos nascidos. Outros diziam assim: não, eles estão bêbados, 9 horas da manhã. Alguém disse: será que estão bêbados? Mas eu estou entendendo o que eles estão falando, eles são galileus. Pedro levanta com autoridade, cheio do Espírito Santo, e diz: ei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Homens judeus, todos que estão reunidos e que habitam em Jerusalém, sejam compreendidos tudo que eu estou falando. Pedro já sabia que Deus estava trabalhando, Pedro já sabia que eles estavam entendendo tudo. E Pedro diz: nós não estamos embriagados. Sendo 9 horas da manhã, não estamos embriagados. Isso que vocês estão vendo, vocês que conhecem a lei, vocês que são judeus, vocês que são aí simpatizantes da fé judaica, vocês que são convertidos ao judaísmo, deixa eu dizer que isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os servos e servas. O Espírito Santo, não existe um povo específico, não existe o bonitão, não existe o ricão, não existe o de alto patamar na sociedade. O Espírito Santo não escolhe pessoas de grau de escolaridade, não escolhe pessoas de formação acadêmica para descer, mas o Espírito Santo, ele desce sobre aqueles que derem lugar para ele, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja índio, seja pardo, não importa. Se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai entrar em sua vida. Também do meu Espírito derramarei e farei maravilhas nos céus e na terra. Todos ouviram aquele discurso de Pedro, todos ouviram que Pedro falava acerca de Jesus Cristo, todos ouviram Pedro falar da genealogia de Jesus, que este Messias
Messias, este Jesus que vocês crucificaram, o Senhor o fez Deus e Mestre e Senhor. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está na sepultura. Jesus ressuscitou. Ei, deixa eu te contar uma notícia. Jesus ressuscitou. Há muitos que servem um Jesus na cruz. Há muitos que servem um Jesus cabisbaixo. Há muitos que olham para Jesus na cruz e começam a adorá-lo, mas deixa eu te dizer, ele não está na cruz. Ele também não está no sepulcro. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está assentado sobre um alto e sublime trono. Jesus não está com cara de coitadinho, mas ele está sentado em seu trono de glória, sendo adorado por anjos, querubins e serafins. E a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja. E perguntando a Pedro e aos demais apóstolos, aquele povo que estavam lá e ouviu a pregação de Pedro, disse: e nós que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí essa regra para receber o dom do Espírito Santo tem que ter a marca, tem que ser batizado. Para ter o dom do Espírito Santo não é necessário somente levantar a mão, porque levantar a mão para aceitar qualquer um faz. Quantos levantaram a mão para aceitar a Jesus e na hora da perseguição eles olharam para trás? Na hora da perseguição eles desistiram, mas aquele que persevera até o fim, este é salvo. É necessário ser batizado, é necessário ter o nome, é necessário para que sejam cheios do Espírito Santo e recebam a promessa que não foi dada somente para os apóstolos, que não foi dada somente para os judeus, mas esta promessa, como diz as Escrituras, é para vossos filhos, vossas filhas, e é para aqueles que estão longe, tanto quanto Deus chamar. A promessa do Espírito Santo. Esta promessa é para você, para teu filho, para teu parente que mora lá em outro estado, como a minha família mora em outro estado. Essa promessa é para o seu amigo, para a sua amiga. Esta promessa não é específica para você que está dentro de uma igreja, mas muitas das vezes nós queremos ficar somente dentro do templo, não queremos fazer o que Jesus ordenou. Porque depois de ficar em Jerusalém, depois de ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles iriam pregar a palavra do Senhor em todos os lugares, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins do mundo. É necessário nos colocarmos na posição de Deus. E eu sei que esta ferramenta, esta rede social, ela é algo que Deus tem preparado. É um perigo para quem não sabe usar, mas é uma arma que Deus pode também deixar que nós usufruemos para que preguemos a sua palavra, para que pessoas recebam o nome do Senhor Jesus, para que pessoas sejam batizadas, para que pessoas cheguem em pleno conhecimento de quem é Jesus, que Ele não é aquele pobrezinho que está na cruz pendurado, não é aquele que está na cruz do Calvário, não é aquele que está na sepultura,
mas é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado no trono. É muito glorioso nós começarmos a pensar que o nosso Deus, de todos os deuses, é o único que não está na sepultura. Homens que são declarados grandes homens, fundadores de várias religiões, como Buda, está morto. Não existe uma placa escrito que ele está vivo, mas existe uma placa na sua sepultura dizendo aqui jaz. Allan Kardec também é a mesma coisa, aqui jaz, o fundador do Espiritismo. O pai do mormonismo também, José Smith, aqui jaz. Todos aqueles que fundaram sua religião, na sua sepultura está escrito, aqui jaz. Mas se você for até Jerusalém, especificamente aonde Jesus foi enterrado, foi sepultado, existe uma epígrafe, uma placa em inglês escrito assim, His for his risen. Ele não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Jesus ressuscitou. É lindo. E sobre isso Pedro pregava, os apóstolos pregavam. Aqueles que aceitaram a palavra de bom grado foram batizados em nome do Senhor Jesus e receberam o Espírito Santo. E a história não termina aqui, mas eu vou terminar a mensagem. Esta história perdura até os nossos dias, porque a igreja do século 21, ela continua crendo no batismo com o Espírito Santo, ela continua recebendo o nome de Jesus e a sua autoridade, e esta igreja ela não para. Muitos caíram, a igreja de Jesus ela perdura, porque quem cuida dela não é o homem, não é a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é amor, congregação, poder do Evangelho, não é qualquer tipo de universal, mundial, não é. Não são esses fundadores que cuidam, com todo respeito ao Edir Macedo, ao Silas Malafaia, ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, a Valdomiro Santiago, com todo respeito a esses pastores, mas não são por causa deles que a igreja está de pé. A igreja está de pé porque Jesus está vivo, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. E quando Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá o espírito de coragem, o espírito de perseverança. E nada faz com que recuamos ou recuemos. Nada faz com que voltemos atrás. Nosso alvo é a frente. Nosso alvo é esperar Jesus voltar. Não importa se é agora, se é amanhã, se daqui a 10 anos. Se dormirmos no Senhor, continuaremos esperando Ele. E que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Meu amigo Lucas Siqueira, meu irmão em Cristo, bom dia, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus tem bênção para você, meu amigo. Deus te abençoe. Que você que vai assistir essa mensagem depois possa compartilhá-la. Tá bom? Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha aí nos grupos do Facebook, para que pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. 6